Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo Kinea High Yield, código de negociação KNHY11. É um fundo de CRIs, um fundo de recebíveis, que se chama High Yield, mas aqui acho que vale uma explicação. Não existe uma fronteira exata, matemática, cartesiana, do que é um fundo high grade, teoricamente operações de menor risco e de menor ganho, e operações high yield, aquelas que têm riscos um pouco maiores e ganhos um pouco maiores. Não existe uma linha dura aqui. Na verdade, cada gestor vai classificar isso de uma forma. Então, às vezes, o que pode ser uma operação high yield para um gestor mais conservador, pode não ser high yield para um gestor mais ousado. E aqui cabe então a gente destacar que, apesar dele se chamar Kinea High Yield, não é que ele busca operações muito heterodoxas, de loteamentos muito diferentes ou de multipropriedades muito exóticas. Não, são basicamente operações corporativas ou de shopping, porém localizações que não são tão prime assim, não são tão clássicas como Rio e São Paulo. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA, digitar um pedacinho do código ou do nome dele. E aqui a gente já vê algumas características. Ele é do segmento de recebíveis, né? Um fundo de CRI, como a gente fala. Ele começou em agosto de 2018, então no momento que a gente grava esse vídeo, maio de 2021, um fundo que está chegando a 3 anos de atividade. Já faz parte do IFIX e com uma representação significativa de 1,24%. O gestor é a Kinea, o administrador a Intrag, duas empresas do grupo do Itaú. Então, apesar de serem CNPJs diferentes e responsabilidades diferentes, está tudo dentro do mesmo guarda-chuva do grupo Itaú. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, pegar aqui desde o comecinho, ele começa nessas negociações em bolsa ao redor de R$100, como é o que a gente está acostumado a ver no nosso mercado. Vem aqui subindo de uma forma mais vagarosa, aí até maio, junho de 2019, quando ele dá uma arrancada, bate lá uma máxima acima de R$130, 136, bate 2 dias seguidos, quase seguidos ele fecha nesse valor mais alto. Depois ele dá uma emagrecida, dá uma queda, passa um tempão rodando ali abaixo de 120 até o comecinho de 2020, quando sim, vem a pandemia, todo momento de insegurança e ele chega a bater uma mínima no intradia de R$90 em 2 dias seguidos, né? Aqui a gente pode ver aqui no gráfico. Depois ele dá uma recuperada, volta ali para o patamar de R$100, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está a R$110,83. Se a gente olhar aqui o histórico de dividendos, então a gente vai ter uma noção da distribuição dele. Última distribuição de R$1,20, o que em relação ao valor atual dele dá um dividend yield de 1,08%. Se a gente pegar o histórico de 12 meses, a gente vai ver um rendimento por cota de R$10,49, o que dá um yield de 9,46%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. A gente vai ver como é normal nos fundos de CRI. Às vezes tem distribuições bem mais altas, como a gente vê aqui vários meses batendo R$1, até superando R$1, mas também meses de distribuições mais baixas, 30 centavos, 45, 65. O que leva a baixar, um dos fatores é a emissão de novas cotas, que é um capital que às vezes demora algumas semaninhas para ser alocado, e também a própria dinâmica de às vezes uma operação de CRI que tem um pré-pagamento ou que não tem. Então algumas operações têm essa dinâmica natural. A gente vê que esse de 1,20 não é nenhuma anormalidade recente. Se a gente olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses seguidos acima de R$1. Olhando o valor patrimonial,
a gente vai ver que o valor patrimonial da cota está em R$ 102,50. Então ele está negociando com um pequeno ágio, uma relação de preço sobre o valor patrimonial de 1,08. Enquanto o valor patrimonial dele é um pouquinho abaixo de 1 bilhão e 100 milhões, o valor de mercado já está mais próximo de 1 bilhão e 200 milhões. Puxando o histórico como um todo, a gente vê que ele sempre negociou com algum prêmio. Um prêmio, na grande maioria das vezes, discreto, de 5%, 6%, 7%, 9%. Aqui no começo da pandemia ele até negociou com um leve deságio, praticamente podemos dizer que ele negociou ao par. E depois ele retorna para o patamar dele ali de ágio de 5%, 9%, que é onde ele está girando hoje. Se a gente olhar a quantidade de cotistas, a gente vai ver que ele tem um pouquinho mais de 6 mil cotistas. Se a gente pegar o histórico como um todo, a gente vê que ele nasce com 1.000 cotistas, vamos arredondar assim, vem crescendo vagarosamente, dá um salto aqui para 3.800, mais um salto para 4.800, e depois fica praticamente estanque, praticamente parado ao longo do ano de 2020, quando depois ele começa a dar uma aceleradinha. Geralmente esses saltos têm a ver com ofertas públicas, não necessariamente, mas às vezes é quando o fundo faz uma emissão de cotas. A gente pode ver que pelo tamanho do fundo com patrimônio mais do que bilionário, o número de cotistas é relativamente baixo. Isso é muito comum nos fundos da Quineia. Por quê? Basicamente, a distribuição de novas cotas, a emissão de novas cotas é feita exclusivamente dentro do private do Itaú. Então, cotistas que têm uma tendência de passar cheques mais altos, subscrever valores maiores individualmente. Então, a base fica naturalmente concentrada. Não que tenha um cotista majoritário, mas sim pessoas físicas com posições importantes, às vezes multimilionárias, em cada fundo. Isso é normal, isso é frequente a gente ver em todos os fundos da Quineia. Se a gente olhar aqui a liquidez, a gente vai ver nesse mês de maio, até o momento que a gente grava esse vídeo, já na segunda quinzena de maio, um volume financeiro de R$ 2.700.000 por dia. Já em abril, mês passado, falando em valores redondos, 2 milhões por dia. Então, um fundo muito, muito líquido. Se a gente olhar, praticamente o último mês que teve abaixo de bom, podemos praticamente dizer que não foi abaixo de 1 milhão, né? Foi cravado aqui 1 milhão. Então, basicamente um ano aí, sempre com negociações acima de 1 milhão por dia. Se a gente olhar a quantidade de negócios, pensando aí com 20 dias úteis no mês, como eu sempre gosto de fazer a conta, a gente vê aqui 300 negócios, 350 negócios, 400 negócios por dia. Em maio, que nem terminou ainda, já 30 mil negócios já agora. Abril também com uma quantidade de 800 negócios por dia, 850 negócios por dia. Então, um fundo realmente muito líquido, mesmo para quem de repente vai entrar com uma posição um pouquinho maior e tudo, tende a ter facilidade de montar posições e desmontar posições se for necessário. Vamos dar uma olhada aqui nos comunicados. O último relatório dele, 3 de maio, no comecinho logo de maio, aqui, né, geralmente divulga o seu relatório bem no comecinho do mês, já com fechamento de abril. Então, uma divulgação muito, muito, muito ágil. Aqui ele resume algumas das estatísticas que a gente já tinha comentado. Ele coloca aqui como é que está a rentabilidade do fundo em comparação ao CDI líquido de imposto de renda, então mais de 500%. Aqui ele comenta que o fundo já está 99% alocado. Claro, tem 1% em caixa, que é normal, é da natureza, né? De qualquer fundo imobiliário sempre tem um valorzinho em caixa. Que ele fala sobre a distribuição. Aqui ele está lembrando uma questão que é importante. Tem CRIs atrelados à inflação e é natural que haja um delay. Por quê? Fechou, por exemplo, o mês de abril. Apura-se a inflação no mês de abril. O CRI vai ser pago em maio, para o fundo distribuir em junho, eventualmente julho, dependendo da data de pagamento do CRI. Então, as distribuições refletem a inflação com 2 a 3 meses de atraso.
Que ele coloca o início do fundo, taxa de administração, que é de 1,6% ao ano, não tem taxa de performance. Aqui ele coloca então a alocação, a gente pode ver aqui melhor, 97% em CRI diretamente, 2% em fundos imobiliários, alocação 83%, vamos arredondar aqui, ligados ao IPCA, 16% ao CDI. Aqui ele fala aqui sobre os dados da carteira que são atualizados, eu vou comentar isso aqui um pouquinho mais à frente. Aqui está a alocação por setor, a gente vê que o segmento de escritórios representa aí mais de 50% da alocação e shoppings logo atrás com 28%. Então se a gente somar aqui, 80% é nesses dois segmentos. Aqui ele comenta sobre a liquidez, que a gente já falou. Aqui ele coloca a DRE do fundo, então a gente consegue ver aqui sempre em milhões, né? Qual foi o resultado vindo da carteira de CRIs, o resultado vindo da carteira de FIIs, o resultado vindo da carteira de LCIs. Resultado de instrumentos de caixa, né? Que é o próprio rendimento do caixa. Despesas do fundo, outras receitas. E o resultado líquido. A gente pode ver que o fundo, claro, naturalmente tem meses com maior distribuição, com maior resultado, então isso também implica em maior distribuição. E meses menores, menores distribuições. Aqui ele coloca então o resultado por cota. Aqui está em milhões, né? E aqui está o resultado por cota, para quem quiser olhar por aí também. Aqui ele coloca os valores de referência, né? Quanto que o fundo distribuiu a cada mês, qual foi a taxa DI do período. Então, com base no valor da primeira emissão de cotas, quanto cada rendimento equivale ao CDI do período, assim como da segunda emissão e da terceira emissão. Lembrando que ele coloca tanto a taxa DI quanto o DI grossapado, que é considerando o CDI líquido. Aqui então ele coloca todas as carteiras, todos os ativos da carteira, inclusive com o código, qual é o imóvel que está vinculado, qual é a operação de alguma forma, qual é a emissora, então a gente vê que ele não está atrelado a nenhuma securitizadora específica, qual é o indexador e a taxa de aquisição, e qual é a taxa considerando a atual marcação a mercado, ou seja, se o fundo fosse vender hoje, estima-se que ele venderia ao equivalente a uma taxa X. Então, IPCA mais 8,45, por exemplo, sendo que ele comprou IPCA mais 9. Então, enquanto o saldo dessa operação pela curva é de 40 milhões, ou seja, pelo preço que ele comprou, o valor pela marcação a mercado é um pouquinho acima. E aqui o percentual que representa na carteira. Pode ver que ele não tem nenhum papel que signifique nem 10% individualmente. Claro, a gente pode pegar umas operações conjuntas aqui, a gente vê que são operações que estão ligadas, uma outra aqui sim soma 15%, aqui também nessa operação somando os dois aqui 14%, mas papéis individuais, nenhum deles chega a 10% da operação. E aqui até coloca qual é o fundo imobiliário, que é só um que ele tem em carteira. E aqui ele coloca então o resumo dos ativos, quem é o devedor, quanto que as operações equivalem no patrimônio da empresa, do fundo, perdão, qual é o setor, em que estado essa operação está localizada, aqui um descritivo comentando sobre alguma garantia, sobre algum detalhe da operação, as garantias formais que estão alocadas, então a gente pode ver alienação fiduciária, cessão de direitos e fundo de reserva. Pode ver aqui, ó, 4 tipos de garantia, inclusive aval das pessoas físicas ligadas, por exemplo, a esse shopping. Então dá para ver cada uma dessas operações, e ele também coloca qual é o LTV, o Loan to Value. Ou seja, por exemplo, se a gente pegar aqui 50%, significa que o empréstimo, o saldo do CRI é 50% do valor da garantia. Ou, lendo ao contrário,
A garantia é o dobro do saldo devedor. Então, teoricamente, quanto menor esse indicador de loan to value, menor, porque significa que a operação vale mais, vale proporcionalmente mais em comparação ao saldo devedor da operação. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Agora uma explicação. Aquele cota diária que está no relatório, na verdade está em todos os relatórios dos fundos de CRI da Quineia. É um link, um acesso no site da própria gestora, onde você pode ver, com base no preço que você está comprando, qual é o yield estimado da carteira. Então, se você estiver comprando num preço um pouco mais baixo, você vai estar comprando a IPCA mais X. Se você comprar num preço mais alto, você vai estar comprando a IPCA mais Y. Então, você vai ter a comparação tanto com o CDI, quanto com o IPCA, quanto com a NTNB de cada um dos fundos da Quineia. Isso é atualizado diariamente com base na estimativa da Quineia e da Intrag de por quanto o fundo conseguiria vender ou não. Então você tem uma informação mais online, mais atualizada do que o relatório, que é só um acompanhamento mensal. Para quem de repente está buscando uma operação com acompanhamento um pouco mais ali em cima, um pouco mais no nervo da operação, é muito bom porque você já tem a precificação pronta do ativo, sem você ter que fazer conta, trabalhar com pressuposições que podem estar defasadas por causa do informe, por causa dos relatórios serem mensais. Aqui já está pronto, mastigado. Recomendo a todos que pelo menos uma vez na vida cliquem lá, nem que seja só para entender o raciocínio, ainda que não use de maneira diária, mas para entender a lógica que a Quineia e a Intrag estão tentando trazer para o mercado. Alguns outros gestores também estão fazendo e vale muito a pena conhecer. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!